Muita gente confunde tratamento acústico com isolamento acústico. Esse é um ponto que eu gostaria de esclarecer um pouco, tirar algumas dúvidas e falar de como eu fiz o estúdio aqui, né? E falar sobre esses dois princípios, tratamento acústico e isolamento acústico. Tratamento acústico, ele serve não só para o estúdio, ele serve para uma sala de reunião, serve para um call center. Imagina um lugar onde tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. Se for só um salão aberto com tetozão chapado, o que é que vai acontecer? Isso vai reverberar e vai ficar um incômodo muito grande na sala. Então ninguém vai conseguir escutar ninguém. Para isso não acontecer, é feito um tratamento acústico. Quando é que um tratamento acústico funciona dentro de um estúdio? Funciona para que a gente mantenha as frequências da sala, que vai reverberar na sala, seja de qualquer instrumento, essas frequências elas sejam controladas. É para fazer um tratamento para que as frequências fiquem equilibradas e a voz ou o áudio que seja bem audível. A maioria dos estúdios, home studios, assim, que a galera quer fazer uma salazinha para ensaio, a galera não se preocupa em fazer muito o tratamento acústico. A pessoa se preocupa mais em fazer o isolamento, que é uma questão de que, eu tenho aqui um quarto na minha casa, tá desocupado, e aí eu vou fazer aqui um isolamento acústico para me ensaiar com a minha banda. Dá para fazer? Dá. Independente do tamanho do quarto, vai dar para fazer. Mas muitas das vezes esse lugar ele não vai ser muito adequado para você gravar, porque ele não tem o tratamento. Então vamos lá. É a velha técnica milenar de transformar um espaço que não tinha nada num estúdio que eu uso hoje para trabalhar. Vou mostrar algumas fotos aqui. Ó. Isso aqui era o espaço que a gente tinha aqui, era um quintal, né? Você pode ver que aqui tinha uma área do quintal. Era coberto, tá vendo? Ó? E tinha uma coluna. Tem uma coluna no meio aqui do estúdio. Essa parte aqui onde vocês veem a logo da escola de música da fábrica de som é o banheiro, certo? Vamos vendo aqui que daqui a pouco vocês entendem. Já essa outra parte, ela não era coberta. Então, tinha até uma queda d'água pra cá. Tá vendo? Aqui uma foto de dia. Então, não era coberto. Tá vendo, ó? Era um quintal. E aqui eu encostei lá na parede e bati uma foto de frente. Então, tinha uma janela do lado. Essa porta aqui. E aqui nesse lado aqui esquerdo da foto é um banheiro, né? Aí tem aqui mais ou menos o que eu gostaria que fosse. Então, tinha uma entrada, que no caso é a K-Room, né? Que nessa época que eu nem sabia esse nome, né? Esse termo. Eu queria uma sala de mix, queria uma sala de gravação, um estúdio, e ainda queria uma sala de voz. Essa aqui eram as minhas intenções, certo? Então aqui tenho aqui as medidas das paredes, bem direitinho, eu medi tudo. Né? Aqui, essas paredes aqui eu medi medi aqui. Então, até a sobrazinha aqui de 60 centímetros, que no caso é essa sobra aqui, ó, gente, ó. Então, da parede, eu coloquei lá, né? Então, essa era a minha intenção de estúdio que eu queria. K-Room, um estúdio, uma sala de voz, aí eu botava bateria, as guitarras aqui, o cantor ficava aqui e eu ficava na sala de mix. Acabou que não foi assim que aconteceu. Eu contratei uma empresa que ela fez um projeto para mim, ok? Então, o que foi que ele fez? Vou abrir essa imagem. Eu vou abrir as duas imagens para a gente comparar a minha ideia e o que ele mandou. Essa era a minha ideia, certo? Repare que o banheiro está aqui. Então, ele inverteu o desenho aqui, né? E colocou o seguinte, ao invés de separar as salas, a primeira sala ser a sala de mix, ele usou dessa forma aqui, passando para cá e usou esse espaço como sala de mix. Repare aqui. Então aqui a entrada, o banheiro, a entrada,
aqui é a sala de mix e aqui é a sala de estúdio. E aí cancelou a ideia da sala de voz, né? Então, repare aqui o projeto que ele mandou pra mim. Eu vou mostrar todas as fotos. Ele fez um 3D, né? Aqui o banheiro, sala de mix, entrada e tal. E aqui a outra sala. Aí ele me mandou cada cantinho e tal, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Eu tinha aqui um quintal, que muitas das vezes alagava, por causa da chuva e... enfim, outras questões. A questão desse cano aqui, que era uma bica da casa de cima. Aí vamos falar agora sobre isolamento acústico. Era um quintal, né, nas paredes, crua ainda. Em cima tem outras pessoas morando. E por mais que fosse um quintal, eu não poderia fazer barulho para não incomodar as casas ao lado, nem a casa de cima. Muito importante, né? Até porque em cima é um quarto. Se eu tivesse pretensão de trabalhar à noite, ia incomodar com certeza o vizinho de cima, enquanto ele estivesse dormindo, né? A primeira coisa que eu fiz foi construir uma parede dupla de alvenaria por volta de todo o terreno, certo? Ó, uma parede dupla aqui. Depois, obviamente, a gente fechou aqui em cima. Deixa eu encontrar a foto que tem fechado em cima. Aqui. A gente fechou em cima. Foi construído 2 paredes de alvenaria. Construiu em cima. Certo? E aí a gente tinha já o espaço da janela também. Ó, onde era aquela porta foi fechada. Comparação aqui, voltar as fotos. Ó, essa porta aqui foi fechado com alvenaria. E onde era a janela ali, ó, foi aberta a porta. Então, onde era a janela aqui, foi aberta a outra porta. Certo? E aí a gente ficou com esse desenho já. Alvenaria aqui, parede dupla aqui, que é o quintal. Parede dupla aqui na casa das vizinhas. Certo? Com as 2 paredes, já isolou dos vizinhos. Aqui eu precisava isolar essa sala dessa, para que quando eu estivesse lá mixando, o som daqui da banda não tá me atrapalhando, né? Então o que foi que eu fiz? Nessa parede do meio, eu coloquei tijolos cheios de areia, certo? Nessas paredes do meio aqui. E aqui pra fora, na Keyroom, eu coloquei esponjas para que tudo que vazasse dessas 2 salas ainda morresse totalmente aqui na sala da Keyroom. E aí eu quero falar um pouco sobre essas esponjas. Pronto. Quero falar um pouco sobre esse material aqui. Se você colocar aqui no Mercado Livre espuma acústica, você vai encontrar elas de todo jeito, todas as formas e tamanhos, certo? A galera que está montando um home studio, ou como eu falei no início do vídeo, uma sala pequena, e quer dar uma arrumada ali pra ensaiar, a galera costuma comprar isso aqui, taca na parede todinha e acha que vai fazer algum isolamento. Faz. Porque no final das contas aqui ele tá matando o som. A espuma ela vai absorver o som e reter ele. Mas isso não vai ser suficiente, principalmente se for uma bateria, um amplificador de guitarra mais alto, ele vai vazar. Vai dar uma melhorada, uma amenizada, e também você vai ficar pensando que fez a acústica lá, mas não fez. Para que serve essas espumas? Elas servem para matar o som, para tirar toda a reverberação. Vai fazer um isolamento? Faz, mas não é o isolamento que eu usei aqui no meu estúdio. Fiz um isolamento apropriado com a galera da empresa que eu contratei para fazer esse projeto para mim. Lembrando, eu contratei a empresa para fazer o projeto, mas quem executou ele foi eu. Todo o estúdio aqui quem construiu foi eu. Ah, Augusto foi lá e construiu com gesso? Foi. Eu contratei o cara, comprei o gesso com o cara, ele veio, trouxe um ajudante e aí eu fui falando, ó, coloca o gesso assim e tal, e o cara foi fazendo. Então, vamos lá.
Depois da parte de alvenaria, a gente foi pro gesso. Esse gesso que você tá vendo aqui no design, é essa fileta aqui, ó. Você já repara uma coisa, ele não deixa nenhuma parede paralela. Então eu tenho aqui uma parede reta, porém o gesso ele vem fazendo um desenho dentro do retângulo, ó. Isso aqui é os acartonados de gesso. Ele também faz o trabalho de isolamento acústico. Aí vem a grande sacada. Para você fazer a instalação desse gesso, ele tem que ser parafusado na parede de alvenaria. Como é que faz isso? Então, junto com o acartonado, ele vem um material para você fixar ele nas paredes. Então, vem os trilhos do chão e vem as chapas que você parafusa as placas de gesso. Então, você vai primeiro montar toda a estrutura de metal e depois que você vai vir colocando o gesso. Então, o que aconteceu? Eu fiz toda a estrutura de metal com a equipe do gesso. E dentro das estruturas de metal, que tinha que ter um espaço mais ou menos de 50 centímetros de uma chapa para outra, e entre as chapas de ferro tem lã de rocha. E aí já é um outro material. Esse material aqui é um material que faz isolamento acústico. Essa espuma não faz isolamento acústico, pessoal. Ela faz um bem leve tratamento acústico, mas vai vazar som, não vai ficar legal, enfim. Se você tem uma grana que quer fazer esse tratamento acústico na sua sala, é melhor investir nesse processo que eu estou falando. O gesso com a lã de rocha por trás, entre a parede de alvenaria. Então a gente vai ter alvenaria, lã de rocha e gesso. São 3 camadas ali para impedir que o som entre e passe para o outro lado. É somente para isso, é o isolamento acústico. O tratamento acústico, ele se dá nessas curvaturas aqui. Vai fazer com que o som fique equilibrado dentro da sala. Tem uma questão no vidro que eles não podem ser retos, né? Ele tem que ter uma inclinação. Então, o engenheiro acústico ele me mandou todas essas especificações e eu construí essa parte também. Falar aqui um pouco do teto. Repare aqui que também tem uma curvatura no teto do gesso. Por último, foi feito esses painéis, que também vai fazer o trabalho de tratamento acústico, né? Para dar o equilíbrio das frequências. Então, eu tinha a medida deles e também os fiz. E agora eu vou colocar aí no final do vídeo algumas imagens aqui do estúdio. Vê aí. Então, pessoas, aqui é a entrada do estúdio, né? Como eu falei no vídeo, aqui é a Key Room, aqui é o banheiro, que hoje nem é mais um banheiro, tá desativado. Aí aqui a gente tá passando por reforma, né? Mas vai dar pra entender. Ó, tem aqui as espumas, como eu falei, para fazer o tratamento acústico. Então, você vê, eu usei a espuma na minha Key-Room, eu não usei no estúdio. Então eu tenho aqui as 2 portas que eu esqueci de falar no estúdio, vou falar um pouco sobre a porta. Então, a porta ela tem uma largura aqui de 5 centímetros, 6 centímetros, tá? Como é que eu fiz essa porta? Ela é uma chapa de MDF, uma porta acústica, ela é muito caro mesmo. Tô com o celular aqui na mão, mas vai ser assim mesmo. Ó, então ela aqui dá pra ver melhor. Ela é uma chapa de MDF, né? Aqui é um sarrafo. Aqui é outra chapa de MDF. Dentro tem uma chapa de gesso e uma lã de rocha e outra chapa de gesso. Essa porta, o pessoal que eu contratei, eles falaram pra mim comprar uma porta feita e tal. E eu achei muito caro. Era mais de R$1.000 e eu encontrei uma pessoa que por muitos anos me ajudou muito nessa parte de madeira, né? Do carpinteiro aqui, perto. E ele fez essa porta pra mim. Ele atendeu a minha ideia, botou lá na máquina dele, prensou, parafusou, colou dessa forma. Madeira, gesso, lã de rocha,
gesso, madeira e pá, fechou tudo aqui num sarrafo. Então essa porta ela pesa assim mais de 100 quilos, sem brincadeira. Claro que ela tá aí sentadinha, né? Então ela fecha direitinho, fechando uma boa. Aí a sala aqui, né? Então as curvaturas. Vamos lá, olha aqui a curvatura que tem. Vamos tentar mostrar, né? Dá pra ver direitinho mais pelo chão. Nossa, se você olhar o chão aqui, como é que ficou, ó, tá vendo? Ó, tem as curvaturazinhas lá, ó, todas direitinho, bem definidas. O piso é madeira, mandei colocar madeira, esses tacos, né, de madeira. Então a gente entra aqui, não sei se... Eu tô gravando com o celular, não sei se a acústica vai dar uma melhorada, mas ó, esses são os painéis que eu fiz. Tá aqui meio feio porque eu tô pintando ainda, dei só uma mão de tinta. Então eles têm toda a inclinação, ó, tá vendo aqui? Vai, tá, quebra pra cá, entra, pá. Então é isso. E tá aí o vidro. Não tenho como mostrar a inclinação do vidro, mas como eu falei, tem uma inclinação, um é inclinado e o outro é chapado reto. Aqui tem um negócio de madeira que eu tirei pra pintar, né? Ah, o teto. Ó, eu vou colocar o celular reto aqui, ó. Tá vendo a queda que tem? Então ele começa mais baixo aqui, fica mais alto nesse lado, né? Então tem todas as curvaturas, dá pra ver pelo teto também. Vamos ali na outra sala, rapidão. O vídeo não já deve estar muito longo, mas tá aí, ó. A outra sala também tem a curvatura ali do teto, ó. Sobe ali, naquele extremo ali é o mais alto da sala. Então aqui já tem um tratamento e o isolamento. Também no vídeo não falei sobre esses painéis aqui, que aqui nada mais é do que um quadrado de madeira, dentro tem lã de rocha, e aí eu fechei com esse tecido aqui, que também é um tecido acústico, porque ele tem uns buraquinhos, né? Por dentro tem outro tecido, e aí o trabalho deles é fazer o tratamento aqui da sala. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido claro sobre a diferença entre tratamento acústico e isolamento acústico. Espero que também essa conversa tenha feito a galera abrir a cabeça de posso dar uma melhorada aqui no meu espaço, o que é que eu posso fazer, se você precisar de uma assessoria de como fazer um estúdio, melhorar o seu estúdio, melhorar o seu espaço, na questão de acústica, isolamento acústico, fala comigo aí e a gente pode trocar uma ideia, tá bom? Peço que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dá o like aí, comenta alguma coisa para que o algoritmo entenda que o meu conteúdo é algo relevante e entregue para mais pessoas, beleza? Valeu, é isso, tchau!